Para fazer a montagem agora dos modelos no articulador, nós vamos ter que usar uma posição de trabalho. Só tem duas, máxima de articulação e relação cêntrica. Qual delas, quem que vai definir qual das posições que nós vamos usar? Normalmente é a questão da estabilidade oclusal. O que é estabilidade oclusal? Quando a gente oclui, a gente toca sempre nos mesmos pontos de contato. É uma posição estável, sempre a mesma. Ou quando a gente pega um modelinho de gesso, quando você articula os modelinhos, ele não oferece báscula, ele não oferece movimentação. Você consegue ter uma relação estável. Nesse caso de estabilidade oclusal, nós vamos usar máxima intercuspidação habitual, ou seja, a posição que normalmente o paciente morde. Então, às vezes assim, mordeu, sempre na mesma posição. Essa é a minha máxima intercuspidação habitual. Vamos ter o máximo de contatos entre os dentes naquela posição. Sempre vamos usar essa posição de máxima intercuspidação quando não tem nenhum sinal de trauma oclusal, não tem nenhum sinal de desgaste. Tá? O paciente não tem nenhuma disfunção oclusal, ou seja, não tem desgaste, não tem cúspide fraturada, não tem restauração fraturada, tem ausência de sinal de bruxismo, de ranger ou de apertamento de dentes, não tem espessamento de ligamento periodontal. Esses todos são sinais que indicam trauma oclusal, que tem alguma coisa aí que não está legal. Aí sim, aí a gente vai buscar uma outra posição para fazer o registro. A posição essa é a relação cêntrica. Então, vamos terminar de falar aqui da máxima intercuspidação, nós já vamos entrar em relação cêntrica. Então, máxima intercuspidação, quando tem estabilidade oclusal, quando tem ausência de sinais e sintomas de qualquer tipo de trauma oclusal, quando o registro em máxima intercuspidação sempre é na mesma posição, ou seja, o mecanismo neurológico do paciente, quando ele oclui, leva sempre ao mesmo lugar, e a DVO não vai ser alterada. Essa DVO está boa para esse paciente, continua com essa DVO, mantém a máxima intercuspidação. Vantagem de usar a máxima intercuspidação é que não precisa de nenhum registro, é só pedir para o paciente morder. Mordeu, a gente vai pôr o material de registro, ele vai morder naquela posição, a gente não precisa fazer auxílio para levar a mandíbula numa posição diferente daquilo que ele usa. Tá? Então, quando a gente não consegue usar a máxima intercuspidação, por exemplo, vamos fazer um trabalho mais extenso, trabalho de hemiarco ou de arco inteiro, como acontece na próstata total. Por que na próstata total a gente usa a relação cêntrica? Porque nós não temos um dente para referência. Então, toda vez que a gente não consegue ou não pode usar os dentes como referência, nós vamos usar a relação cêntrica. Esse é um dos grandes diferenciais para o uso da relação cêntrica. Você independe de dente. Você consegue levar a mandíbula em posição, levando em conta a posição do côndilo dentro da cavidade mandibular, dentro da cavidade glenoide. Então, a gente vai fazer reabilitações extensas quando precisar alteração de DVO. Por exemplo, se tem um paciente bruxista, que já tem um desgaste grande nos dentes, vamos ter que recuperar a DVO dele, tem que trabalhar em relação cêntrica. Por quê? Porque você apaga aquela memória que ele tem de mordida, leva o côndilo em relação cêntrica e ali você faz o registro e monta as próteses nesse novo registro. Ou em qualquer caso em que tem uma disfunção de oclusão, ou qualquer alteração patológica na mordida do paciente, aí você não usa, obviamente, não vai usar essa que ele normalmente faz, não vai usar a máxima intercuspidação dele, você vai usar uma nova posição e a gente vai buscar que é a relação cêntrica. Então, definições de relação cêntrica. A relação cêntrica é uma coisa que vive mudando de definição, então dependendo do autor, a linha que você segue, eles vão dar uma definição. O que nós seguimos aqui na disciplina? O Watson e o Peter Dawson. Eles dizem que relação cêntrica é quando a cavidade, o côndilo está na posição mais anterior e superior da cavidade glenoide, com o disco articular corretamente interposto. Então, a porção anterior, antero-superior do côndilo está tocando a porção distal da eminência articular, com o disco articular corretamente interposto. Se o disco articular não estiver ali corretamente interposto, não é relação cêntrica. Então, a gente tem que criar mecanismo para que esse disco se posicione. Na posição
Agora, alguns autores mais modernos aí estão trabalhando hoje com a posição centralizada do côndilo dentro da cavidade glenoide. Ainda vou esperar um pouco mais estudos para confirmar essa mudança. Então ainda vamos trabalhar aqui com a definição do Oxford e do Dawson, que é posição no côndilo, a posição mais superior e anterior da cavidade glenoide, com o disco articular corretamente interposto. Então está aí o côndilo, posição superior, posição anterior, o disco articular você vê aqui corretamente interposto entre a cabeça da mandíbula e a eminência articular. Lembre-se que a única região inervada da TM é a região distal, né? Então toda a região retrodiscal é inervada, então o único lugar que normalmente o paciente sente dor é quando o côndilo está mais distalizado, que está comprimindo aquela região inervada. Definir a posição de registro. Ou é máxima intercrustação, ou é relação cêntrica, nós vamos ter que usar um material para fazer esse registro, para a gente fazer a transferência para o articulador. Esse material tem que ter uma baixa viscosidade, então ele não pode ser nem tão fluido que ele escorra, nem tão viscoso que não te permita fazer o registro dessa mordida. Tem que ter uma certa, fornecer uma certa resistência a hora de fazer o fechamento, porém não pode ser tão resistente, porque a gente tem que ajudar o paciente. Posições de relação cêntrica, nós temos que fazer a manipulação mandibular para fazer o registro da mordida. Então ele tem que ter uma baixa resistência ao fechamento mandibular. Não pode grudar no dente, os materiais que aderem mais ao dente, nós temos que passar um isolante nos dentes. Tá? Tem que ser rígido, tem que ter estabilidade dimensional depois que a gente faz esse registro, para a gente poder tirar da boca esse registro oclusal, levar para o modelo de gesso, montar no articulador. Tem que ser de fácil manuseio para que a gente consiga fazer esse trabalho com uma certa facilidade, e também tem que ter um baixo custo, tá? Porque a gente vai usar, isso aí é um registro para cada paciente, a gente leva mais de um, a gente acaba fazendo vários registros para conseguir chegar numa posição ideal.